Olá, alunos, saudades de vocês. Bom, hoje a gente vai tratar dessa habilidade aqui, ó. Resolver e elaborar situações, problema envolvendo porcentagem. Primeiramente, a gente vai aprender a transformar uma razão em porcentagem. Eu coloquei dois exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo. Em um determinado bairro, de cada 4 meninos, 3 gostam de futebol. Qual é a pergunta aqui? Qual é a taxa percentual dos meninos que gostam de futebol? Então, eu vou usar aqui, ó, a igualdade entre duas razões. Quem é a primeira razão? É a razão que eu conheço. De 4 meninos, 3 meninos gostam de futebol. Então, veja bem, esses 4 aqui é o total. Então, o 4 corresponde a 100%. E esses 3 meninos, que são os meninos que gostam de futebol, vai representar a taxa percentual X, que é a taxa que eu vou determinar. Tá bom? Então, vamos lá. Como aqui é uma igualdade de duas razões, eu vou multiplicar em cruz. E eu multiplico em cruz sempre no sentido do elemento desconhecido, que é essa taxa que eu vou achar aqui, a taxa X. Então, vai ficar o quê? 4 vezes X é igual a 3 vezes 100. 4 vezes X, 4X. 3 vezes 100, 300. Então, 4X é igual a 300. Como que eu faço para resolver essa equação aqui? Eu vou isolar a variável X, que é a taxa que eu quero, que é igual a 300, que se mantém no segundo membro, e o 4 que está multiplicando o primeiro membro aqui, vai passar dividindo. Então, eu irei efetuar essa operação de divisão. 300 dividido por 4, 30 por 4, 7. 7 vezes 4, 28, para 32. Abaixo 0, 20 por 4. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Então, deu o quê? 75. Isto é, 75% dos meninos gostam de futebol. Vamos para o segundo exemplo. Em um determinado jogo, a pontuação máxima é 40 pontos. Eu fiz 18 pontos. Então, qual é a taxa percentual dos pontos que eu fiz? Então, eu vou colocar uma igualdade entre duas razões aqui. De 40 pontos, eu fiz 18. Então, 18 está para 40, é a primeira razão. Que é igual, X está para 100. Por quê? Esses 40 pontos aqui não são 100%. Então, 40 corresponde a 100. E os 18 pontos correspondem a X, que é a taxa percentual que eu quero determinar. Como que eu faço aqui? Como é uma igualdade de duas razões, vou multiplicar em cruz. Eu multiplico em cruz sempre no sentido da variável, que é a taxa percentual que eu não sei qual é, que é o X. Então, fica como? 40 vezes X é igual a 18 vezes 100. 40 vezes X, 40X. 18 vezes 100, 1.800. Agora, eu vou resolver essa equação e vou isolar o valor desconhecido, que é a taxa que eu quero, a taxa percentual que eu quero. Então, X é igual a 1.800, que se mantém no segundo membro, e o 40 que estava multiplicando vai passar para o segundo membro dividindo. Então, eu vou efetuar a operação de divisão, que é 1.800 dividido por 40. 180 dividido por 40 vai dar 4. 4 vezes 0, 0. Para 0, 0. 4 vezes 4, 16. Para 18, 2. Abaixo 0. 200 por 40. 5 vezes 0, 0. Para 0, 0. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, deu o quê? X é igual a 45. Então, a taxa percentual que representa os 18 pontos é de 45% do total, de 40. Agora vamos tratar do cálculo da porcentagem de um número. Primeiro exemplo. Quanto é 45% de 5.000 reais? A palavra D, na matemática, significa multiplicação.
Então, eu vou transformar a taxa percentual em uma fração decimal. Como que eu faço? 45%, 45 dividido por 100. E vou multiplicar por 5.000. Nessa multiplicação aqui, cabe uma simplificação. Por quê? 100 e 5.000, ambos dão divisão por 100. Então, eu vou simplificar dividindo 100%, que dá 1. E 5.000 dividido por 100, que dá 50. O que restou? 45 vezes 50. Multiplicando vai dar o quê? 2.250. Então, 45% de 5.000 reais é 2.250 reais. Segundo exemplo. Quanto é 12% de 600 peças? Eu vou transformar a taxa percentual de 12% em uma fração decimal. 12%, 12 dividido por 100, vezes 600. Nessa multiplicação, cabe uma simplificação, porque 100 e 600, ambos dão divisão por 100. 100 por 100 dá 1, 600 por 100 dá 6. O que restou? 12 vezes 6, que dá o quê? 72. Então, 12% de 600 peças é igual a 72 peças. Agora vamos tratar do cálculo de um número dado uma porcentagem. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Em um exame, 9 alunos reprovaram, sendo que esses 9 alunos representam 36% do total. Então, eu vou explicar primeiramente através de uma regra de 3. Então, os 36% são os 9 alunos. Quer dizer que 100% é igual a X alunos, que é o que eu quero, o número de alunos do total. Tá. Como que eu vou fazer esse cálculo aqui? Eu vou multiplicar em cruz. Eu multiplico sempre no sentido da variável. Então, 36 vezes x, 36 vezes x é igual a 100 vezes 9, 100 vezes 9. Efetuando aqui, 36 vezes x, 36x, 100 vezes 9, 900. Agora, eu vou isolar a variável, que é x, que é o valor que eu quero determinar. Então, o x é isolado e o 900 se mantém no segundo membro, 36 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou efetuar essa divisão. 900 dividido por 36. Então, 90 por 36 vai dar 2. 2 vezes 6, 12. 12 para 28. 2 vezes 3, 6. E 2, 8. Para 9, 1. Abaixo 0. 180 por 36. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. 5 vezes 3, 15. 3, 18. Para 18, nada. Então, deu o que essa divisão? 25. Então, qual é o total de alunos? 25 alunos. Agora, vamos fazer da outra forma. Então, assim, ó, 36% do total, que é o valor de x que eu quero, é igual a 9. Então, 36% do total é igual a 9. Transformo a taxa percentual numa fração centesimal. 36%, 36 dividido por 100. Dx é igual a 9. Então, 36 centésimo vezes x é igual a 9, porque a palavra D na matemática significa multiplicação. O que eu faço aqui? Eu vou multiplicar 36 por x, 36x. Vou manter o 100, vou colocar o 9 e no lugar aqui não tem o denominador 1. Então, como que fica? Multiplicando em cruz. 36x vezes 1, 36x. 100 vezes 9, 900. Então, isola a variável x, mantém 900. O 36 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou efetuar a continha que eu já fiz aqui no canto, ó, que vai dar 25. Então, o total de alunos corresponde a 25.